Nós estamos agora no pós-comp do ano 2003. Questão número 1. Seja FR para R definida por, conforme visto aqui na frente, né? É correto afirmar que, resposta correta, letra C, L é igual a menos 5. Questão número 2. Considere as afirmativas sobre os números reais, né? Essa questão, ela foi tida como incorreta, né? Então, portanto, vamos pular ela. Questão número 3. Analisa a proposição verdadeira. Questão correta. Vamos ver. A letra A. Para todo número real positivo, x tem-se x maior ou igual a raiz de x. Incorreta. Letra B. Para todo número real x, tem-se x menos 2 maior que 0. Incorreto. Para todo número, letra C. Para todo número real não nulo e positivo, tem-se x mais 1x maior ou igual a 2. Bom, essa alternativa estaria correta, né? Questão número 4. A função de Ackermann é uma função de n sobre 2 em n, que cresce muito rapidamente. Ela é dada por essa operação aqui. Calcule o valor de A, 2, 2. Resposta correta, letra C, é igual a 4. Questão número 5. Quantas funções sobrejetor existem em conjunto A com 6 elementos sobre o conjunto B com 3 elementos? Resposta correta, letra C, 540. Questão número 6. Uma relação binária P em um conjunto A é denominada reflexiva, né? Quantas relações reflexivas existem em um conjunto A com 5 elementos? Resposta correta, letra A. A elevado a 20. Questão número 7. Conforme a expressão. Resposta correta, letra D. Questão número 8. É correto afirmar que a equação x à sétima mais x à quinta mais x ao cubo mais 1 igual a 0 tem? Resposta correta, letra D. Exatamente uma raiz real. Questão número 9. A equação da esfera que tem centro C igual a menos 2, 3, 5 é tangente ao plano XY é. Resposta correta, letra A. X ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado mais 4x menos 6y menos 10z mais 3. Questão número 10. A sequência de Fibonacci é definida recursivamente por f de 1 igual a 1, f de 2 igual a 1, é a expressão logo abaixo, através desse limite. Então, podemos afirmar que L é igual a 1 mais raiz de 5 sobre 2. Resposta correta, letra C. Questão número 8. É correto afirmar que, resposta correta, letra E. Questão número 12. A área da região no primeiro quadrante, delimitada pelas curvas y igual a 2x, y igual a x sobre 2, y igual a 3, é igual à resposta correta, letra B. Questão número 13. Seja f de x, é correto afirmar que, resposta correta, letra D. Questão número 14. O resto da divisão 6,81 menos 5,64 por 7 é igual. Resposta correta, letra 4. Letra E, resposta 4. Como que eu resolvo essa expressão? Na verdade, nessa expressão eu vou primeiro calcular os valores do resto de 5 no módulo 7, né? E o 6 no módulo 7, que é o quê? Equivalente à divisão que ele está realizando. Então eu faço a seguinte expressão: 5 a 64, não, 5 elevado a 1, módulo 7 é igual a 5, resto 5.
5 ao quadrado, módulo 7, quer dizer, resto 7 é igual a 4. 5 ao cubo, resto 7 é igual a 6. 5 à quarta, resto 7 é igual a 2. 5 à quinta, resto 7 é igual a 3. 5 à sexta, resto 7 é igual a 1. 5 à sétima, resto 7 é igual a 5. Eu noto que ele começa a voltar a mesma ideia de módulo, que é a sequência de resto é 5, 4, 6, 2, 3, 1, aí volta novamente a 5. Fazendo a mesma operação para o 6, eu vou achar 6 a 1, resto 7 é igual a 6. 6 ao quadrado, resto 7 é igual a 1. 6 ao cubo, resto 7 é igual a 6. Então, eu entendo que todo valor ímpar, o resto vai ser 6. No caso do 6 a 81, então o resto de lá vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 6. Quando eu vou para 5 a 64, eu faço a seguinte expressão. 5 a 64 é igual a 64 sobre 6, que eu vou achar o módulo 4, né? Se eu for usar aquela ideia modular. E o módulo 4 é igual ao quê? 5 à quarta, resto 7 é igual a 2. Então eu digo que 6 a 81, o resto é 6. 5 a 64, o resto é 2. Então 6 menos 2, o resto vai ser 4, resolvendo satisfatoriamente a questão. Sendo a resposta correta, a letra E. Questão de número 15. Conforme a expressão, é correto afirmar que. Resposta correta, letra B. Questão 16. Assinale a forma correta da negação da seguinte frase. Algumas pessoas gostam de matemática. Resposta correta, letra B. Todas as pessoas não gostam de matemática. Resposta correta, letra B. Algumas, daqui vai representar todas, né? Na lógica dos predicados. Questão de número 17. Assinale o argumento válido onde S1 e S2 indicam premissas e C a conclusão. Resposta correta, letra C. Se a comida é boa, então o serviço é bom. O serviço não é bom, a comida não é boa. Resposta correta, letra C. Questão de número 18. O sistema, ilustrado aqui, tem uma única solução. Bom, resolvendo sistemas, vamos achar que C é diferente de 4 e A é diferente de menos 4. Resposta certa, letra C. Questão de número 19. Há uma matriz quadrada tal que A ao quadrado menos A mais 1 igual a 0, onde I é a matriz de identidade. É correto afirmar que. A resposta correta, letra T. A matriz inversa de A é I menos A. Resposta correta, letra D. Questão número 20. A área do triângulo ABC de vértice A é igual a 2, 2B, esses valores. É igual a. Resolvendo a operação, eu vou achar o valor de 15 sobre 2. Questão de número 21. O contador da figura abaixo é. Aqui eu não vejo nenhum dado sincronizado aqui embaixo, que seria o dado de clock. Então, dessa forma, esse contador aqui, ele é assíncrono. Isso quer dizer, sem a sincronia do clock. Resposta correta, letra B. Questão 22. Qual a função do circuito da figura abaixo? Questão 22. A resposta conforme o gabarito é a letra D, de somador. Questão número 23. Para que serve a segmentação de um processo? Pipeline. Bom, a segmentação de um processo, ela permite a execução de mais uma instrução por ciclo de relógio. Eu segmento ela em várias partes e no mesmo ciclo de relógio eu posso fazer com que eu consiga trabalhar com várias instruções ao mesmo tempo. Então, conforme essa lógica, pode-se dizer que a resposta correta, letra A, permite a execução de mais de uma instrução por ciclo de relógio. Questão do número 24. A interposição do circuito de memória RAM
de memória cache entre o processador e memória RAM principal, ela vai propiciar a diminuição do tráfego de instruções ou dados no barramento de memória. A memória cache, a função dela principal é o quê? Tentar aliviar o tráfego. Então a resposta correta é a letra C. Questão 25. São vantagens da utilização de threads no espaço usuário, exceto. Vamos analisar. Questão A. Nenhuma modificação é necessária no kernel. Realmente, não precisa nenhuma alteração. B. O sistema operacional escalona a thread. Não. Essa não é uma vantagem da thread no espaço usuário. Então eu acredito que seja a letra B. Mas vamos ver o outro. O escalonamento pode ser específico para a aplicação. Sim, isso é uma vantagem. A criação e gerenciamento das threads são mais eficientes. Sim, uma vantagem. Maior portabilidade da aplicação. Sim, uma vantagem. Então a resposta que não é vantagem, o sistema operacional escalona a thread. Letra B. Questão número 26. Considere o seguinte código implementando exclusão múltipla entre dois processos I e J. Através do algoritmo. Em relação ao código acima, todas as afirmativas estão corretas, exceto... Vamos analisar. A implementação garante exclusão mútua. Sim, eu verifico aqui e a entrada só ocorre através de quando ela realmente consegue sair desse pacto aqui. Letra B. A implementação garante progresso. Não, isso aqui está incorreto. Os processos fazem espera ativa. Sim. Um sai, o outro entra. D. Exige alternância estrita. Sim. Um entra, somente um vai estar na hora. Um processo bloqueia o outro mesmo não estando na seção crítica. Sim, é um procedimento normal nessa ideia de exclusão mútua. Então o que está incorreto é exceto isso aqui. A implementação garante progresso. Os outros estão corretos. Questão 27. Uma gramática G é definida por na qual dos membros de P são pá. Qual das expressões regulares abaixo corresponde a essa gramática? A resposta correta seria a letra A. 28. Considere o seguinte trecho do programa. Né? Considere I representa inicialmente as variáveis I igual a 1 na linha 1. T representa a tese linha 2, conforme descrito aqui. Qual é a expressão regular que representa todas as sequências de passos possíveis de ser executada por esse trecho de programa? A resposta correta seria a letra D. IT e TAPT, que seria a resposta correta. Letra D. Questão de número 29. Um compilador detecta, vamos ver, erros que podem ocorrer durante a execução do programa? Não. B. Erro no resultado gerado pelo programa? Não. Compilador. Erro de sintaxe do programa? Sim. O compilador detecta erro de sintaxe do programa. Resposta correta, letra C. Questão de número 30. Em uma lista circular duplamente encadeada, com N elementos e espaço ocupado apenas pelos apontadores, assuma que o apontador ocupa P bits. Bom, o valor seria a letra B. 2 multiplicado por N multiplicado por P. Questão número 31. Considere N chave armazenada. 1. De maneira arbitrária numa lista encadeada simples, de maneira arbitrária numa lista encadeada dupla. Considere também as mesmas chaves. 3. Armazenado de maneira ordenada numa lista encadeada simples e armazenado de maneira ordenada numa lista encadeada dupla. Qual das alternativas preenche a seguinte tabela com a complexidade de busca no pior caso em cada uma das situações 1, 2, 3, 4 descrita acima? Resposta correta, letra A. Vai estar respondendo de forma correta. Questão de número 32. Em uma rap com N vértices existe. Em uma rap com N vértices existe exatamente
n dividido por 2 folhas. Questão número 33. Considere a seguinte afirmativa. O modelo matemático de uma lista é a sequência linear de itens, cuja principal propriedade estrutural é a posição relativa dos elementos dentro da sequência. Vamos procurar quais são as afirmativas verdadeiras. Vamos ver. Essa primeira alternativa está correta. Vamos ver a segunda. A fila e a pilha são considerados casos especiais da lista. Sim. A fila entra aquela ideia da primeira entrar, primeira sair, primeira entrar, última sair. São os processos, então seria uma questão de lista. Correto. Questão número 3. Uma fila, a inserção e a retirada são feitos no mesmo extremo. Não, depende, aqui nesse caso aqui, não seria fila. Questão número 4. Numa lista de inserção e retirada, pode ser feita em qualquer posição. Sim, conforme o algoritmo que for utilizado. Mas correta essa questão. Quinta questão. Numa pilha, apenas a inserção pode ser feita em qualquer posição. Incorreta. Tem um algoritmo próprio de como deve ser feita a inserção. Portanto, a afirmativa correta seria o quê? O modelo matemático de uma lista é sequência linear de itens, cuja principal propriedade estrutural é a posição relativa dos elementos dentro da sequência. A segunda, a fila e a pilha são consideradas casos especiais de lista. E a quarta, numa lista de inserção e retirada, pode ser feita em qualquer posição. Questão 34. A função abaixo escrita em C, quando executada para n igual a 5, faz quantas chamadas recursivas, excluindo a primeira chamada da função. Nessa questão devemos fazer uma tabela chinesa, né? E vamos verificar que, tirando a primeira chamada, vamos encontrar 4 chamadas. Isso seria assim, uma análise do algoritmo. Questão 35. Qual é a posição que descreve a tarefa executada pelo seguinte algoritmo escrito em Pascal? Bom, a opção que descreve essa operação seria o quê? A troca de valores de x e y. Resposta correta, letra C. Questão de número 36. Para obter a faixa de valores da variável x, o seguinte segmento de código imprime a letra C. Para que faixa de valores da variável x, o seguinte segmento de código imprime a letra C. Olha só. Inicialmente ele começa um if, tem um outro if, dentro desse if tem um outro if. Então, a primeira condição seria o quê? O x, ele tinha que ser o quê? Menor ou igual a 200. Né? Ele entrou nessa primeira opção. Agora vamos analisar. O x aqui, ele tem que ser o quê? O x aqui, x menor, tem que ser menor que 100, né? Se ele for menor que 100, ele vai entrar nessa condição. Então, o x ele tem que ser o quê? O x ele tem que ser maior que 100, que vai pular esse if e vai entrar nesse outro else, né? Que imprime a letra C. Então, a opção correta seria o quê? Letra C. 100, x maior que 100, x maior igual a 100, ou x menor igual a 200. Questão 37. Qual é o número mínimo de comparação necessária para encontrar o menor elemento de um conjunto qualquer, não ordenado de n elementos? Essa questão seria o quê? A própria quantidade do conjunto menos 1, que é utilizado para a busca. Né? Então, a letra B. Questão número 38. Dentre os algoritmos de ordenação citados abaixo, qual é o que executa mais rápido uma grande variedade de entrada de dados? Bom, nessa opção a gente iria pelo Quicksort. Mas por que seria o Quicksort? Vamos analisar esse vídeo que vai demonstrar isso daí.
Questão número 39. Quais das seguintes igualdades são verdadeiras? Nessa questão, resposta correta, letra D. Questão de número 40. Qual dos 4 grafos abaixo são euleriano? Bom, a gente pode verificar que os gráficos euleriano aqui seria o quê? Essa primeira opção e essa primeira opção, essa segunda opção aqui. Então podemos dizer que seria o quê? Somente 1 e 2. Né? Questão de 41. Considere a seguinte tabela de base de dados relacionados, departamento, código de departamento. Vamos lá. A operação álgebra relacional que deve ser aplicada para combinar essas duas tabelas é o que? Junção externa. Certo? Então, resposta correta, letra C. Questão de número 42. Considere a seguinte tabela, uma base de dados relacional, chave primária sublinhada, né? Seria essas duas, né? Considere as seguintes restrições de integridade sobre essa base de dados relacionada e pergunta: qual das seguintes validações não é especificada por essa restrição de integridade? Resposta correta, letra D. Sempre que uma nova linha for inserida em departamento, deve ser garantido que o valor de departamento, código de departamento, apareça na coluna empregado, código de departamento. Questão de número 43. Considere a seguinte tabela em uma base de dados relacional. Chave primária vai estar sublinhada. Seria essa daqui. Pergunta-se: considerando as formas normais, qual das afirmativas abaixo se aplica? Bom, resposta correta. A tabela encontra-se na primeira forma normal, mas não na segunda forma normal. Seria a resposta correta. 44. Considere as seguintes tabelas em uma base de dados relacional. Né? Seria isso aqui. A consulta acima obtém o seguinte resultado. Resposta correta, letra B. Para cada departamento que tem mais que 2 empregados e cuja média salarial é maior que 40, obter o código de departamento, seguindo o nome do departamento, seguindo a soma do salário dos empregados do departamento. Resposta correta, letra B. Questão de número 45. Considere a seguinte tabela para uma base de dados relacional. Essa daqui. Considere que essa tabela tem um índice na forma de uma árvore B sobre as colunas código IMP, código de departamento nessa ordem. Quanto a esse índice, considere a seguinte afirmativa. As afirmativas aqui. Quanto às afirmativas, pode-se dizer que. Resposta correta, letra B. Apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Vamos verificar. Esse índice pode ser usado pelo SGBD relacional para acelerar uma consulta na qual são fornecidos valores. Segunda, esse índice pode ser usado pelo SGBD relacional para acelerar uma consulta na qual é fornecido um valor do código empregado. Terceira, esse índice não é adequado para ser usado pelo SGBD relacional para acelerar uma consulta na qual é fornecido um valor do código departamento. Correto. O algoritmo que faz inserção e remoção da entrada do índice tem por objetivo garantir que o índice fique organizado de tal forma que o acesso a cada nó da árvore implique em números de acessos semelhantes. Legal. Estão corretas. Afirmativa correta, letra B. Questão 46. Considere as seguintes afirmações sobre autônomos finitos e expressão regulares. Resposta correta da questão 46, a letra C. Apenas a afirmativa 3 é verdadeira. A expressão regular B mais BA mais aceita string Bs e As começando com B e não tendo 2 As consecutivos. Questão 47. Considere as seguintes afirmações sobre a linguagem usada para análise sintática.
afirmativa correta seria o que? A letra C. Apenas a afirmativa 3 é verdadeira. A linguagem SLR reconhece uma classe de linguagem maior que LR. Resposta da questão 47, letra C. Apenas a afirmativa 3 é verdadeira. Questão 48. Seja a seguinte linguagem, onde E representa o string vazio e dólar representa o marcador de fim de entrada. É incorreto afirmar que o conjunto follow B é igual a C dólar. Resposta correta, letra D. Questão 48, letra D. Questão 49. Sob a técnica conhecida como Z-Buffer, é correto afirmar que... Resposta correta, letra A. É possível realizar o conjunto das variáveis envolvidas de forma incremental. Questão de número 50. O pipeline de visualização de objetos tridimensional reúne um conjunto de transformação em processos aplicadas primitivas geométricas. Sob essa transformação em processos, pode dizer que os objetos devem corresponder a sólidos. Não necessariamente. Errada. As coordenadas dos vértices sofrem transformação de acordo com a posição e orientação do observador. Correto. Um volume de visualização corresponde a um paralelepípedo e determinada pela adoção de projeção perpendicular. Perspectiva. Incorreto. E 4. A fase final do pipeline corresponde à renderização dos polígonos. Sim, que é utilizado até mesmo em jogos. Então, a alternativa correta seria: apenas as alternativas 1 e 3 são falsas. Questão 50, alternativa correta, letra B. Questão 51. O processo de visualização de objetos 3D envolve uma série de passos, desde a representação vetorial de um objeto até a exibição da imagem correspondente à tela do computador. Pipeline 3D. Selecione a alternativa básica que reflete a ordem correta em que esses passos devem ocorrer. Resposta correta, letra D. Transformação de câmera, recorte 3D, projeção, mapeamento para coordenadas da tela e rasterização. Essa seria a opção correta. Questão 51, letra D. Questão 52. As seguintes afirmativas dizem respeito ao modelo de desenvolvimento de espiral proposto por Barry Boehm na década de 70. Perguntas. Levando-se em conta as três afirmativas 1, 2 e 3 acima, identifique a única alternativa válida. Vamos analisar. Suas atividades de desenvolvimento são conduzidas por riscos. Correto. Cada ciclo de espiral inclui 4 passos: identificação do objeto, avaliação, alternativa tendo em vista o objeto e o risco, seria a incerteza e restrição do desenvolvimento. 3. Desenvolvimento da estratégia, que seria prototipação, simulação. E 4. Planejamento do próximo passo. Correto. Item 3. É um modelo evolutivo em que cada passo pode ser representado por um quadrado num diagrama cartesiano. Assim, na dimensão radical da espiral tem-se o custo acumulado dos vários passos de desenvolvimento, enquanto a dimensão angular tem-se o progresso do projeto. Correto. Então podemos dizer que a resposta correta seria a letra D. As afirmações 1, 2 e 3 estão corretas. Questão 53. Engenharia de software inclui um grande número de teorias, conceitos, modelos, técnicas, métodos. Analise as seguintes definições. E vamos lá. Essas definições correspondem respectivamente aos seguintes termos. Vamos lá. Primeiro, o processo de inferir ou reconstruir um modelo de mais alto nível, projeto ou especificação a partir de um documento de mais baixo nível, tipicamente um código-fonte. Bom, isso aqui é engenharia reversa, né? 2. Capacidade de modificação do software ou de seus componentes após sua entrega ao cliente, visando corrigir falhas, expandir funcionalidade, modificação, performance ou outros atributos
em resposta a novos requisitos do usuário, ou mesmo ser adaptado a alguma mudança do ambiente em execução. Plataforma, por exemplo, né? Isso aqui é manutenção, que eu acho que entra ali em manutenibilidade, né? Vamos ver o 3. Modelo estabelecido pelo Software Engineering Institute, que propõe níveis de competência organizacional relacionada à qualidade do processo de desenvolvimento de software. Bom, isso aqui é CMM. Então podemos achar a alternativa correta como sendo a alternativa da letra E. Engenharia reversa, manutenibilidade e CMM. Né? Questão 54. A medida da interconexão entre módulos de uma estrutura de software denominada e que também é usada em projetos orientados a objeto é acoplamento. Alternativa correta, letra E. Questão 55. Em relação ao teste de software, qual das afirmativas a seguir é incorreta? Vamos ver. A. Os dados compilados quando a atividade do teste é levada a efeito proporcionam uma boa indicação de confiabilidade do software e algumas indicações da qualidade do software como um todo. Correto. B. Um bom caso de teste é aquele que tem uma elevada probabilidade de revelar um erro ainda não descoberto. Com certeza, descobri antes de ocorrer a falha. C. Um teste bem sucedido é aquele que revela um erro ainda não descoberto. Seria bem parecido com a B, está correto. D. A atividade de teste é o processo de executar um programa com a intenção de demonstrar a ausência de erro. Não, esse aqui está totalmente incorreto. A ideia do teste de software é achar erro. Então a alternativa que talvez seja incorreta seria D, mas vamos ver. E. O processo de depuração é a parte mais imprevisível do processo do teste, pois um erro pode demorar 1 hora, 1 dia, 1 mês para ser diagnosticado e corrigido. Está correto, né? Então a alternativa que está incorreta é só a letra D. Questão 56. O conjunto básico de atividades e a ordem que são realizadas no processo de construção de um software define o que é habitualmente denominado ciclo de vida do software. O ciclo de vida tradicional, também denominado waterfall, ainda é hoje em dia um dos mais difundidos e tem por característica principal, vamos ver, questão certa, a letra B, abordagem sistemática para a realização das atividades de desenvolvimento de software, de modo que elas seguem um fluxo sequencial. Alternativa correta, letra B. Questão 57. Considere as seguintes afirmativas sobre resolução de problema em IA. O que são corretas? Vamos analisar. A é um conhecido algoritmo de busca heurística. Sim, está correto. O Minimax é um dos principais algoritmos para os jogos de 2 jogadores, como xadrez. Sim, é verdade. 3. Busca em espaço de estado é uma das formas de resolução de problema em IA. Correto. Então a resposta correta seria a letra E. Questão 1, 2, item 1, 2 e 3 estão corretos. 58. Rede semântica, frame e lógica são formalismo utilizado principalmente em representação de conhecimento. Letra B. Questão 59. Considere as seguintes afirmações sobre mecanismo de inferência em um sistema baseado em regras. O que está correto? Vamos analisar. O encadeamento regressivo tem pouca utilidade prática, mas deve partir do possível resultado. Incorreto. 2. O encadeamento progressivo tanto pode ser em amplitude quanto em profundidade. Correto. 3. Podem trabalhar com informações incertas ou incompletas. Correto. Então, resposta correta, apenas 2 e 3. Resposta D. 60. Considere as seguintes afirmativas sobre redes neurais artificiais. E eu estou buscando o quê? Quais são as corretas? Um perceptron elementar só computa funções
linearmente separáveis. Sim, é verdade. A ideia dos neurônios. Questão 2. Não aceita valores numéricos como entrada. Não. Eles até aceitam, sim. Incorreto. O conhecimento é representado principalmente através de pesos da conexão. Correto. Então a alternativa correta seria o que? A 1 e a 3. A 1 e a 3 seria a alternativa C. 61. Quais das opções abaixo você não poderia usar para representar texturas em imagens monocromáticas? Essa questão está em dúvida, então vamos pular ela. Questão 62. Um agente SNMP é um aplicativo que é executado em um dispositivo de rede. SNP é utilizado para você fazer a questão de monitoramento. Então, um dispositivo de rede. Questão 63. Algoritmos distribuídos podem usar passagem de token por anel lógico para implementar exclusão múltipla ou ordenação global de mensagens. Nesse algoritmo, apenas o processo que possui token tem a permissão de usar um recurso compartilhado ou numerar mensagens. Por exemplo, considerando o conceito assim, podemos afirmar que a abordagem deve tratar, no mínimo, dois tipos de defeito: a perda do token e o colapso do processo. Resposta correta, letra A. 64. Em relação ao paradigma de programação cliente-servidor, qual das afirmativas abaixo é falsa? Um aplicativo servidor inicia ativamente o contato com clientes arbitrários. Isso aqui não existe. Tem que ter a correlação de um e outro. Então isso aqui é falso. Vamos ver o restante. Um aplicativo servidor aceita contato de clientes arbitrários, mas oferece um único serviço. Correto. Um aplicativo cliente é um programa arbitrário que se torna temporariamente um cliente quando for necessário acesso remoto a um serviço, mas também executa processos locais. Processamento local. Correto. Um aplicativo cliente pode acessar múltiplos serviços quando necessário. Sim. Um aplicativo servidor é um programa de propósito especial dedicado a fornecer um serviço, mas pode tratar múltiplos clientes remotos ao mesmo tempo. Sim. Então, a resposta que está incorreta é só a letra A. Um aplicativo servidor inicia ativamente o contato com clientes arbitrários. Questão 65. Considere as seguintes afirmações sobre IP, buscando qual das alternativas abaixo representa as corretas, né? Uma rede IP classe C fornece até 256 endereços válidos para serem atribuídos à equipe. Correto. Segunda, a quantidade máxima de bits que pode ser utilizada para se definir subredes em uma rede IP classe C é 6. Correto. Conforme aquelas máximas XYZ explicadas nos livros. Terceira, a máscara padrão para uma rede classe B é 255, 255, 255. Correto. Então a alternativa certa é só a segunda. Portanto, resposta correta, letra B. Questão 66. Os protocolos de transporte atribuem a cada serviço um identificador único, o qual é empregado para encaminhar uma requisição de um aplicativo cliente ao processo servidor correto. Nos protocolos de transporte TCP e UDP, como esse identificador se denomina? Esse identificador é chamado de porta. Questão correta, letra B. 67. Considerando as seguintes afirmações sobre SNMP. A questão 67 foi cancelada. Vamos pular ela. Questão 68. Qual dos protocolos abaixo pode ser caracterizado como protocolo de roteamento do tipo estado de enlace? Esse protocolo é o OSPF. Resposta correta, letra C. 69. Um sistema centralizado é um concentrador de recursos. Um sistema distribuído apresenta os recursos dispersos. Entretanto, nem todo
conjunto de recursos computacionais dispersos pode ser considerado um sistema distribuído. Considerando um conjunto de computadores, assinale a alternativa que melhor corresponde às características necessárias para considerá-lo um sistema distribuído. Resposta correta seria a letra B, suporte de rede e funções primitivas de comunicação. E última questão, 70. Entre as vantagens e desvantagens do sistema distribuído, em relação ao sistema centralizado, podemos afirmar que um sistema distribuído apresenta. Vamos procurar as alternativas corretas. Essa questão ela foi anulada. Então, portanto, vamos ignorar essa resposta.